Fala galera, como prometido, vim falar um pouco sobre a minha experiência da minha primeira prova de concurso público. Ontem, dia 26 do 4, fiz a minha primeira prova, técnico de segurança na ANSA, uma subsidiária da Petrobras. A prova foi aplicada na cidade de Curitiba. Esse é um concurso que a ANSA, na verdade, ela se encontra na cidade de Araucária, né? Então foi um concurso que foi feito no estado do Paraná. Eu moro em Belo Horizonte e fui fazer essa prova em Curitiba, um dos locais de aplicação da prova. Cheguei na cidade, era na sexta-feira de noite, né? Aí no sábado eu fiquei ali naqueles preparativos e minha prova foi aplicada no domingo à tarde. Os portões fecharam mais ou menos, se não me engano, foram às 14h30 e a prova começou a ser aplicada às 15 horas. A prova tinha duração de 4 horas e terminou às 19. As matérias, né, que foram cobradas: português, raciocínio lógico, informática e específicas. Essa foi uma prova um pouco atípica das que eu estava acompanhando pela quantidade de questões específicas, né? Eles cobraram 70 questões específicas e 30 divididas em português, raciocínio lógico e informática. Como eu falei no outro vídeo, infelizmente eu não consegui ter esse último mês e meio, eu não consegui ter uma constância de estudo. Então eu pequei um pouco no estudo das matérias de raciocínio lógico, informática. Então eu tinha um pouco só de bagagem daquele período que eu tinha estudado em português específicas. Achei uma prova assim, diferente, né? A banca lá é a Sebrasp, né? Então é aquela questão de se você errar uma, você elimina uma certa, né? Você fazendo os simulados, você fazendo questões em site de questões, mais que você está na dúvida, você marca, né? Você ainda tem aquela coragem de marcar na dúvida, mas quando tá valendo, né? Então, deixei algumas das específicas, deixei algumas sem responder, fiquei um pouco na dúvida, assim, não era questões assim que eu não sabia assim mas aquela duvidazinha fez eu marcar, sabe? Fez eu não marcar a questão, anular a questão. Então, assim, por ser a primeira vez, o nervosismo, eu acho que isso conta muito também, né? Mas eu gostei, assim, eu achei algumas questões estavam, nas específicas, tinha algumas questões fáceis, né? Que eu tinha até feito já em outras ocasiões, já tinha feito questões muito parecidas, tinha questões que eram praticamente entregadas, mas também tinha questões um pouco mais complexas, sabe? Então você tinha que saber ali, bem a fundo daquele tema para você marcar. Mas gostei sim do resultado, assim, né? De ter participado do concurso. Agora esperar, né? Hoje é segunda-feira, dia 27 do 4, né? E o gabarito sai dia 28 a 30. Então vamos esperar aí até sair esse gabarito aí pra gente corrigir. Quem sabe, né? Dar um resultado bom. Tive que dar uma cortada aqui que tinha um cachorro latindo no fundo aí, não sei se saiu. Sobre as questões básicas, né? Eram 30 questões. Eu achei que eu pensei assim, eu acho que eles não vão dar 10 de português, 10 de informática e 10 de raciocínio lógico. Eu pensei assim, vai ser mais de português. E realmente, teve 15 questões de português e as outras 15 foram divididas entre os outros dois temas. Também teve a redação, né? A redação, o tema foi sobre enchentes, né? Enchentes. Aí eu consegui falar um pouco sobre os casos que aconteceram em Porto Alegre, consegui falar também um pouco sobre que aconteceu na Zona da Mata, em Minas Gerais, Juiz de Fora, o Barra. Então eu consegui colocar isso na redação, né? Mas uma coisa que eu vi que eu tenho que melhorar muito na redação é a questão da minha letra, né? Minha letra não é daquelas mais certinhas, né?
É tipo letra de médico, né? Então, nossa, foi uma dificuldade para tentar colocar essa letra certinha, tentar escrever o mais correto possível. Então, eu acho que assim, para as próximas provas, principalmente as que tiverem redação, eu acho que vai ser um ponto que eu tenho que bater bem, sabe? A questão da letra. Tem que melhorar bem essa letra. E também praticar um pouco redação, né? Que eu também não pratiquei muito, então não sei se a redação ficou boa, a estruturação ficou boa, né? Mas quem sabe. Para a redação ser corrigida, tem que passar da nota de corte, né? Então tem alguns requisitos ali que posso te eliminar. E se você passar, que aí que você vai ter a redação corrigida, né? Vamos ver, quem sabe, né? O resultado, se eu não me engano, é dia 28 de maio, no final de maio, que vai sair o resultado aí da prova objetiva e discursiva, né? Mas quem sabe, a gente fica uma esperança, né? Por causa das questões específicas, né? Eu acho que eu deve ter deixado aí mais ou menos umas 8 questões específicas, sem marcar, né? Mas vamos ver, assim, quem sabe, né? E na hora eu falo que na hora que tá valendo, né, é mais complicado. Eu ainda marquei uma questão errada no gabarito, então isso foi uma falta de atenção minha na hora que eu estava marcando. Comecei a pensar em outra coisa e marquei errado uma questão. Essa era uma questão que eu acho que eu tinha certeza que estava certa, que era uma questão relativamente fácil, aí eu perdi a questão porque eu tive que anular ela, né? Eu tive que descartar essa questão. O bom é que tem essa oportunidade, né, de você descartar ela, né? Então, você não pontua, mas também não perde uma ou outra, né? Se caso não tivesse essa oportunidade. Então, eu acho que a atenção é muito importante nesse momento, né? Então, galera, o meu resumo aqui, minhas conclusões é que eu acho que foi uma prova médio, né? Assim, médio para difícil, né? Minhas esperanças, assim, eu acho que por ser só uma vaga direta, né? Ter alguns cadastros de reserva, mas eu acho mais complicado. Tem que esperar sair o gabarito para eu corrigir. Mas para a experiência, eu acho que foi muito bom, sabe? Porque eu tive essa percepção de que como é uma prova e tentar controlar um pouco o nervosismo, tentar começar a dar uma matéria que você tem mais domínio. Eu comecei primeiro, na verdade, da redação, porque eu tinha essa dificuldade da letra, depois eu passei para os específicos. Então, assim, no final da prova, eu ainda tinha tempo, eu fiquei esperando ainda cerca de meia hora para que eles liberavam 15 minutos antes do término da prova para levar a prova para casa. Então eu tive que esperar ali umas meia hora ainda para poder levar a prova para casa. Então eu consegui assim fazer depois voltar nas questões que eu não tinha marcado, tentar fazer de novo, mas aquela incerteza, né? Aquela incerteza de será que não? Mas no final, acho que teve umas duas questões de informática que eu acho que eu não queria ter chutado, mas essas duas questões eu chutei por causa da lógica, sabe? Por exemplo, como eu deixei esse tanto de questão sem fazer, e eu achava que assim, ao máximo de nós eu tenho que acertar tudo isso para estar concorrendo. Então eu vou tentar chutar essas duas aqui, por mais que não der certo, era uma chance, sabe? Para tentar aumentar um pouco a nota. Então, chutei duas questões de informática, né? Chutei assim, pelo tentando ir na linha do raciocínio do pouco de matéria que eu vi, né? Eu não tinha tanta certeza, mas foi bom. Eu acho que foi bom, acho que a experiência foi boa. Agora é voltar aos estudos novamente. Depois eu vou fazer uma série aí como eu faço meus estudos, como eu estou montando meus estudos, né? O que eu estou aprendendo, eu aprendo muito assistindo alguns vídeos no YouTube, né? Tem algumas pessoas que dão algumas dicas, então a gente vai aprendendo, vai se mirando, vai testando, ver se funciona, se não. E é isso aí. A gente não pode desanimar. Agora foi só a primeira, né? Vamos para as próximas, até a aprovação. Valeu, pessoal. Até mais.